Oi, gente, tudo bem? Essa é. Ai, já me perdi. Já é a segunda parte do pós-operatório, tá? Do meu relato de parte cesárea pelo SUS. Então vamos lá. Se você gosta deste assunto, se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Bom, eu tive que voltar pro pós-operatório, como eu conto pra vocês no pós-operatório 1. E eu tava muito fraca, então eu tive que tomar 2 bolsas de sangue. Assim, quando você tá passando muito mal, você fica meio confuso as coisas, sabe? Porque eu não sei se você dorme, acorda e vê aquele movimento em volta de você, aquele desespero dos enfermeiros, dos médicos, sabe? Tentando arrumar, né, o que foi feito de errado, ou tanto a pressão arterial quanto a hemorragia, te salvar, né? E depois que eu recebi a visita da minha prima, de madrugada, eu não sei quanto tempo ela ficou ali comigo, algumas horas, mas ela foi antes, né, de amanhecer o dia, e eu me lembro dela falar pra eu dormir, tal, pra eu descansar, né? E olhava para minha filha do lado e via assim que, né, que tinha bastante gente ali, os enfermeiros para olhar, então eu podia dormir. E assim, eu ficou mais confuso na minha mente, assim, as coisas que aconteceram, porque lá não sei se tem isso filme, o que é na janela, e então fica, não dá para ver lá fora se é de dia, se é de o horário, entendeu? Mas eu me lembro que desde que eu entrei, um pouco tempo depois, eu já comecei a ouvir a mulher que estava comigo no quarto antes de eu ganhar neném, que é aquela estrangeira, ela gritando de dor. Daí ficou horas assim, acho que foi lá perto da hora do almoço, porque assim, depois que eu fiquei melhor, eu comecei a perguntar o horário. E eu me lembro que só depois que ela ganhou neném. E ela teve de parto normal, né, que foi induzido. E só que ela também teve hemorragia igual a mim, ou pior, porque ela voltou para a sala de cirurgia, então por isso eu acredito que foi pior. E daí só depois que ela foi voltar ali ficou do meu lado, antes veio o marido dela e tal. Mas por isso que eu digo pra vocês, gente, que hemorragia não tem a ver com o parto, o tipo de parto, mas tem a ver com a pressão alta. Então, assim, eu acredito que se eu tivesse tentado parto normal como eles queriam, eu poderia ter falecido. E talvez a minha filha também. Porque quando você faz força, quando você sente dor, a pressão aumenta ainda. E a minha hemorragia ia ser pior do que a que eu tive, né? Porque, ó, eu voltei pro pós-operatório, mas pelo menos eu não voltei pra cirurgia, entendeu? Não teve que fazer tudo de novo, costurar e tal, abrir, não teve isso. Então, assim, foi menos grave que o dela, que foi parto normal. Só que eu acredito que ela era nova. Eu acredito que ela era nova, ela devia ter uns 20 e pouquinhos anos. Só que ela era gorda, então assim, não dá muito pra saber. Não é que ela era gorda, aí desculpa, eu também tava gorda. Eu tava bem inchada, né? Mas assim, não sei, mas eu acho que ela era jovem, porque assim, tem isso também. Por que eu tive direito a fazer cesárea? Porque várias coisas ao mesmo tempo. Idade, pressão alta, entendeu? E idade gestacional que já tinha passado. Então, são 3 coisas, né? Então, por isso, e talvez ela fosse nova, talvez não tivesse, a idade gestacional tava ainda, né, tranquilo. Enfim, teve isso. Outra coisa, depois que a minha prima foi embora, eu acredito que eu dormi um pouco, e daí teve um momento que eu acordei. Eu falo, gente, que é sempre ela chora que é mamãe. Mama, filha. Daí, de madrugada ainda, teve uma hora que falaram assim, ai, tem uma mulher aí, ela vai subir, é a sua mãe.
Gente, eu fiquei tão emocionada. Daí eu fiquei pensando, nossa, como é que eu queria que fosse minha mãe, sabe? Que é a vovó, né, Polly? Que estivesse ali realmente para nos visitar, a mim, né, e a Poliana. Daí eu falei, ai, moça, como que eu queria que fosse? Daí expliquei, falei, acho que não é minha mãe, não. Mas na minha cabeça e no meu coração ficou assim, que de alguma forma era assim, a mãe de alguém, né? Foi o que eu falei pra enfermeira, a mãe de outra pessoa. Mas de alguma forma minha mãe se comunicou, ou Deus, sabe? Mandou uma mensagem assim, olha, sua mãe tá junto com você em pensamento, ou mesmo, porque assim, minha mãe está em estado vegetativo, e dizem que pessoas em estado vegetativo, elas não ficam tão ligadas à matéria, ao corpo, né? Então elas conseguem meio que sair do corpo e estar em outros lugares e visitar outros lugares, outras pessoas. Eu acredito que é verdade, por quê? Por causa da EQM que eu tive. Porque assim, eu não morri e voltei. Eu estive assim num momento que a minha pressão, eu estava tão fraca que eu já estava me desligando do corpo. E aí que eu me vi em outro lugar. Então, eu estava assim, meio quase desapegada da carne, da matéria, entendeu? Então eu acredito que as pessoas em estado vegetativo, elas estão semi-desapegadas da matéria. Por isso que elas ficam assim tão aéreas. Eu acredito que é por isso, porque elas não estão como a gente, bem, sabe, fixo aqui. Elas estão um pouco lá e um pouco cá. Então, e daí eu vi que de alguma forma Deus ou minha mãe, através da enfermeira, por um erro, né, acabou falando assim, olha filha, se eu pudesse, eu ia estar aí com você, sabe, fisicamente, mas eu estou com você nesse momento, eu estou com a minha netinha Poliana, primeira neta. E aconteceu isso também. Daí a gente foi passando o tempo, a chefe ali dos enfermeiros falou para ir me subindo aos poucos. Porque o que aconteceu? A enfermeira já tinha tentado colocar um travesseirão atrás das minhas costas para ficar. Não é sentada, é só um pouquinho, sabe? Com a cabeça levantada e o tronco bem pouquinho. Sei lá, não sei explicar, mas é só um pouquinho. Daí eu pedi para ela para baixar, porque quando subiu mesmo um pouquinho, eu já sentia fraqueza. Só que a enfermeira-chefe, ela falou, tipo assim, que tinha que ir subindo o tronco, sabe? Porque eu ia ter que sair lá do pós-operatório e depois ia ter que tomar um banho. E daí foram me subindo. Eu falava assim, porque a enfermeira falou assim, qualquer coisa você me avisa, se sentir falta de ar, alguma coisa. Daí eu avisava ela, e só que a enfermeira-chefe falava assim, tipo, não, é pra se esforçar e é assim mesmo, sabe, no início. Então, esse momento, gente, foi muito ruim, porque, sabe, porque se sente fraca e ao mesmo tempo é aquela coisa, aquela sensação de novo, de impotência, de que, tô me chamando de preguiçosa, mas não tava me sentindo bem, mas aqui dentro eu falava, não, vou me esforçar, sabe, tenho que me esforçar, mas eu tinha medo, porque assim, depois que você passa mal uma vez e vai, sabe, naquele desespero, pelo que eu passei, você tem medo de acontecer tudo de novo, então você quer se esforçar, mas ao mesmo tempo com muito receio, sabe, tipo um campo minado, você tem medo de qualquer hora, mas deu certo, daí fui levantando o tronco até ficar quase sentada. E daí elas tinham falado já que eu ia tomar banho, né? Nesse inteirinho todo a enfermeira cuidava da minha filha, uma enfermeira bem carinhosa. E eu tava com medo do banho, justamente porque quando eu passei mal foi para tomar um banho. Mas aí vieram duas enfermeiras e elas falaram assim, olha, você tem que se esforçar porque você tem que cuidar da sua filha. E elas já viram que eu tava sozinha, entendeu? E daí eu fui pro banho, bem devagar.
E nossa, foi bem difícil aquele momento, sabe? De estar sozinha, de estar com dor, de estar fraca e ter que me esforçar pra cuidar da minha filha. Mas eu acho que foi o que me deu força ela ter falado isso. Você tem que se esforçar pra cuidar da sua filha. E me deu força, sabe? Eu tomei banho e naquele momento você toma banho, sabe? Sai bastante sangue, um sangue bem grosso, assim. E é difícil, assim, mas elas eram bem boazinhas, sabe? Me dando força e aí deu certo. E daí, na hora do almoço, depois que eu tomei o banho, chegou outra prima minha. É quase como tia, porque é prima da minha mãe. E daí, depois ela foi pro quarto, ficou até umas 2 horas, né, comigo e a Poliana, trocou a Poliana pra mim, me ajudou. E depois, à noite, eu recebi a visita da mãe, de uma ex-namorada do meu irmão, nem esperava, porque, né, pensa. E, nossa, ela posou lá, cuidou da Poliana pra mim, ficou até umas 5 da manhã. Ela chegou, não sei, umas 7h30, por aí. E ficou até 7h30, 8 horas. Ficou até 5 da manhã, ficou bastante, posou. Porque assim, eu tava fraca, então eu não conseguia pegar a Poliana, né? E daí sempre pedia pro marido a moça que tava do lado, que ganhou o neném, pra pegar a Poliana pra mim, né? Daí dava de mamar pra ela e depois eu entregava ele e colocava ali no bercinho dela. E depois, gente, porque eu tava com aquela sonda e deu problema, porque eu não tava conseguindo fazer xixi, sabe? E tava doendo de tão inchada, eu acredito que tava minha bexiga já. Daí eu falei com a enfermeira pra chamar o médico, ela falou que não podia chamar o médico pra qualquer coisa e que eu tinha que ficar com a sonda. Só que assim, eu já tinha reparado que só eu no quarto tava com sonda, por quê? E as outras? Daí eu falei pra enfermeira, né, olha, se for pra ir ao banheiro pra fazer xixi, eu consigo. E outra, vocês não falaram que eu tenho que andar pra desinchar? Então, eu tenho que ir ao banheiro, é uma coisa já, né, pra eu andar. Daí depois ela chamou a médica, conversou comigo, de tanto insistir, porque eu briguei com ela. Às vezes, gente, só brigando, infelizmente, porque senão eles fazem corpo mole. E daí vieram e tiraram o som. Ai, que alívio, nossa, alívio mesmo. E daí depois comecei a tomar banho sozinha, né? Isso foi no sábado. E daí tive o probleminha do quê? De atrasar o leite pra Poliana. Eu falei em um dos vídeos aí. Acho que no relato de amamentação. Nossa, eu chorava junto com ela porque eu não tinha, sabe, leite. Por causa da hemorragia, demorou, sabe? Disse muito pouco. Mas eu deixava ela mamar, deixava. E depois, ela já tinha acostumado a mamar em mim comigo deitada. E às vezes ela até fazia uma manhãzinha porque ela queria dormir no peito, sabe? Sentindo o cheirinho e tudo. Gente, já vai acabar. Depois eu vou contar sobre a saída da maternidade, na verdade, Santa Casa. Beijo, amo vocês. Se inscrevam, curtam o vídeo. Até mais.